Olá, essa é mais uma edição do programa Astropapo. Nós estamos aqui com a participação do professor Oded Ben-Horin. Thank you, Oded, to be with here, Professor Oded. Thank It's a you. great pleasure to us. Nós estamos aqui agora com a Ana Catarina, né? O Robson, o Gabriel, a Kézia Edna. Boa noite a todos. E eu vou passar a palavra agora para o Gabriel, né? Como a gente tem feito tradicionalmente, e depois pedir para cada um deles, o Robson, a Ana Catarina, a Kézia Edna, dar a sua saudação inicial. Né? Boa noite. Olá, boa noite a todos. Como a gente sempre faz aqui, a gente dá um panorama da situação do coronavírus aqui em Campos. Hoje a gente tem 460 casos confirmados e 37 óbitos. No Brasil, a gente atingiu aí 330 mil casos confirmados e 21 mil óbitos. Então, a situação cada vez vai crescendo mais, né? Preocupante. E Robson, como é que você está aí? Olá, boa noite a todos. Estamos também continuando em isolamento social, evitando contato com outras pessoas na rua e mantendo todo o cuidado possível. Desejo a todos uma boa noite e todos vocês que tiverem dúvidas na apresentação do Oded, podem mandar com nossos comentários tanto no Facebook quanto no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado, Oded. Thank you, Oded, for sharing your experience with us. Passo a palavra para a Kézia e a Edna. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, né, uma alegria poder participar dessa programação tão maravilhosa e específica para todos nós. Então, quero saudar o nosso palestrante, né, dar as boas-vindas e a todos que estão nos ouvindo nesse momento e depois, posteriormente, quando estiverem acessando o link. Boa noite novamente, né? Agradeço a todo mundo por assistir, acompanhar mais esse programa. E é isso, vamos ver aqui o que a gente vai ter hoje, que com certeza vai somar muito para a gente. Então, boa noite a todos. Obrigada ao senhor Oded Ben-Horin pela chance de traduzir de novo a confiança com suas palavras. I'd like to thank you so much for allowing me to translate for you and your trust on your words on me. And eu estou muito empolgada para aprender um pouco mais sobre a ópera da ciência e como que pode existir uma interseção entre a arte e a ciência dessa forma. Acho que a gente tem muita coisa interessante para aprender hoje, não acho que somos talvez um pouco mais cientistas mais unidimensionais como eu e que não conhecemos tanto assim da arte. Vai ser uma oportunidade boa para aprender. Então tá jóia, gente. Boa noite a todos. Oded, thank you very much to be with us today. Thank you. Thank you for inviting me. It's a great pleasure. And I will be speaking Portuguese and Ana Catarina will make a translation to English, okay? Yes, sure. Thank you. Okay. Bom, então como a gente já faz tradicionalmente, a gente vai iniciar o programa pedindo ao professor Oded se ele poderia falar o que motivou ele a seguir a carreira que ele escolheu, né, e também o que motivou ele a depois buscar a interação entre a arte e a ciência. Quais foram as motivações que ele teve? So he's asking if you'd like to ask Professor Oded what motivated you to choose your career that you followed, and later what brought your interest into creating this conversation between art and science and the work that you currently do. Yeah, thank you for that interesting question. I'd like first just to comment on what was previously said about the difficult situation in Brazil with Corona and COVID-19, and I really hope that things will get better soon. Então, ele disse que agradece a questão que foi excelente, mas que antes de progredir, ele gostaria de comentar que sente muito pela situação que está ocorrendo no Brasil com o coronavírus e que espera que a situação melhore em breve. Yeah, I started out as a musician, a pop musician and a jazz musician, and
Also, I was listening, of course, to a lot of fantastic Brazilian music throughout my whole life. Então, And yeah, please. Oh, I'm sorry to interrupt. Go ahead. Ele disse que começou como músico de pop e de jazz e que também teve contato com música brasileira maravilhosa sua vida inteira. And when I started working with music professionally, I had to ask myself what it is that I want to do with music. What kind of message do I have for other people to listen to? E disse que quando começou a trabalhar profissionalmente com a música, ele teve que pensar mais criticamente em que tipo de mensagem que ele gostaria de passar para as pessoas com a música e o que ele gostaria que as pessoas ouvissem. And I found out that what is happening with modern science and technology is changing the world, is changing the planet, is changing the atmosphere, is changing what we are as a race and as a people, and our relationship to nature and animals. Sim. E disse que o que tem acontecendo ultimamente com o progresso da ciência e da tecnologia tem mudado a forma que nós interagimos com o mundo, com a natureza, com a atmosfera e com todos os seres vivos e os animais. And I started approximately 20 years ago to start writing music about science. E começou aproximadamente 20 anos atrás a escrever músicas sobre ciência. I worked with that for several years, and then I started working at a university where there was a teacher education faculty. Ele disse que trabalhou com isso por vários anos, até que ele começou a trabalhar numa universidade onde existe um grupo docente de professores de educação. And the professor here told me, this working with music and science looks like a very interesting idea. Why don't you try doing that, or why don't you try involving children in their schools working in this way? E um professor disse para ele que essa ideia de trabalhar com música e ciência parecia muito interessante. E por que ele não poderia envolver crianças nas escolas nesse tipo de trabalho também dessa forma? And I thought that would be very exciting. I tried to imagine how that's going to be if we try to mix music lessons and science lessons in schools. E eu pensei que isso seria muito empolgante e comecei a pensar em como que isso poderia ser feito, esse tipo de mistura de aulas de ciência com aulas de música nas escolas. And then I heard about a teaching method, a creative teaching method that is being implemented a lot in Europe called Write and Opera. Então, eu aprendi sobre um método de ensino, um método criativo de ensino que está sendo aplicado agora na Europa, chamado Escrevendo com Ópera. Write and Opera has been active for about 30 years in Europe. Actually, it started in New York at the Metropolitan Opera there. And basically what happens is that opera artists come to a school and they help the children to create their own completely original opera. E disse que esse projeto já existe há 30 anos na Europa, começou em Nova York, no Metropolitano, Instituto Metropolitano de Ópera, de Música, e o que acontece é que os músicos, os cantores de ópera, vão às escolas e ensinam as crianças e guiam para que as crianças possam criar suas próprias composições 100% independentes de ópera. And of course, I mean, the opera that fifth graders in a primary school make, in which they compose their own music, they make their own costumes and so on, it doesn't look or sound like an opera by Wolfgang Amadeus Mozart, and it doesn't need to either. So they can do a hip-hop opera or a samba opera or whatever kind of music or arts they're interested in.
Eu disse que é claro que uma ópera que é feita por estudantes de quinta série, que eles mesmos produzem, eles mesmos fazem as fantasias, não vai ser da mesma forma que uma ópera que foi composta por Mozart, por exemplo. Então, por isso é importante que eles façam trabalho com o tipo de música que eles quiserem. Eles podem fazer ópera com hip hop, pode fazer ópera com samba, e eles têm essa liberdade de fazer ópera da forma que eles quiserem, dentro do seu alcance. So what we tried to do was to take this creative method called write an opera and see how that can be part of science teaching in the school. Então nós usamos esse método criativo chamado escrevendo ópera e começamos a pensar em como que ele pode ser aplicado para trabalhar com ciência nas escolas. And the first time we tried this was in 2011. So some opera artists and myself, excuse me, and a biology professor from the University of Bergen went to a school here in the city of Bergen and invited the school to participate in something we called Write a Science Opera. Então, em 2011, ele se uniu com outros músicos de ópera e um professor de biologia da Universidade de Bergen. Aí foram para uma escola onde eles moram, na cidade de Bergen. And just checking, what's the name of the project again that you said? Write a Science Opera. Write a Science Opera, thank you. Yeah. E disse que começaram um projeto que era escrever uma ópera de ciência. Yeah, so and to be very honest, it was kind of exciting, but the first time we did it, we didn't really know what we're doing. Então, para ser sincero, foi muito empolgante, mas a primeira vez que começamos, nós, para ser sinceros, não sabíamos bem o que estávamos fazendo. But we all thought it was very exciting, and there was news, there was television coverage of the event and so on, and everybody had a feeling like, okay, this wasn't perfect, but there is something here that we really want to continue exploring. Mas ainda assim, todo mundo estava muito empolgado e teve cobertura de notícias, de jornais, de televisão local do evento. Então nós pensamos, bem, ainda não está perfeito, mas nós estamos começando um bom projeto. Existe potencial e existe coisas aqui que nós podemos desenvolver no futuro. So we did a few more, and it became better and better, and then we established some larger European projects where we were doing these kind of activities in schools. Então, esse foi o primeiro projeto, começamos a desenvolver outros projetos na Europa, onde podemos participar dentro de escolas. And one thing led to another, and as part of one of these European projects, I had the chance to meet other people who were working with schools and universities and professors also outside of Europe. E uma coisa levou a outra, e depois desses projetos em escolas na Europa, comecei a conhecer outras pessoas que trabalhavam com alunos e escolas e professores em lugares fora da Europa. And that's kind of how the idea came about to do a Write a Science Opera, but with a global community. E foi assim que veio a ideia de fazer o projeto de escrever uma ópera de ciência, mas com uma comunidade global. And in 2014, we were participating in a conference, and I was talking with some colleagues from Portugal and from Greece, and we had the idea to try such a thing. Então, em 2014, estava numa conferência com colegas de Portugal e da Grécia, e nós tivemos a ideia de tentar alguma coisa assim. And we started getting in touch with people all around the world, and of course we were in touch with Marcelo Souza in Brazil, and that's how I first got in touch with Marcelo, and he was one of the people who were quite positive about this idea of doing a global opera, and he immediately said yes, he would like to represent Brazil in this initiative.
Então, começou a convidar pessoas do mundo inteiro, inclusive o professor Marcelo Souza, no Brasil, e ele disse que ele foi uma das primeiras pessoas que esteve mais empolgada, que teve interesse de participar no projeto, que achou muito interessante a ideia de fazer uma ópera global, e disse que sim, ele gostaria de ser representante do Brasil para esse projeto. And since then, I have been visiting in Campos, Brazil, and 3 more of my colleagues from here in Norway have been in Brazil to meet the teams and learn from the teams and see how we can work even more together. And everybody's always had a very good experience. Então, desde então, eu fui ao Brasil e mais 3 colegas meus aqui da Noruega também foram ao Brasil. E nós podemos aprender mais como trabalhar juntos e como fazer uma boa experiência. E todas as vezes que nós fomos, tivemos uma boa experiência da visita ao Brasil. So if I'm coming back to the question that Marcelo asked previously, like what motivated me to choose this kind of career, for me as a person coming from the arts, it's always been important to think about what the arts can do, what my special contribution to the arts might be, what is going to be the role of the arts in the 21st century and beyond. And I think that exploring science together with the arts in such a global classroom is something that I find to be very inspiring. Então, voltando à questão do professor Marcelo, sobre o que motivou ele a começar a sua carreira, ele disse que, desde o começo, o que levou ele a trabalhar com a arte era o tipo de pensamento, de crítica, de pensar o que a arte poderia fazer, qual poderia ser a sua contribuição como artista, e qual seria o trabalho, o papel da arte do século XXI em diante. E que essa ideia de juntar a ciência e a arte em uma classe, uma turma, né, de uma sala de aula global, foi uma ideia muito inspiradora para ele. So we could move on to the next question, or I could show a PowerPoint. Perhaps the next question from Marcelo would be interesting. Thank you, Oded. Thank you. Thank you. Agora, Ana Catarina, a gente, na sequência, pedir ele para falar dos projetos que ele está desenvolvendo agora e avisar ele que nesse momento a gente vai sair todos da tela, vai ficar só você e ele na tela e a apresentação dele. Okay. He's asking more about the projects that you're currently developing, and he is warning that soon everyone's going to leave the screen, and it's going to be just you, and I'll be here in the corner translating as well. E a apresentação dele. So I should do the presentation? Yes. Okay. Can you see the presentation now? Yes. Okay. And from now on, I guess I don't see the rest of the screen, so you can, Ana Catarina or Marcelo, just let me know when it's time to finish this part of the presentation. So I'm the coordinator of the Global Science Opera, and I'm also the head of Department for Arts Education at Western Norway University of Applied Sciences, which is a very large new higher education institution in Norway with approximately 16,000 students. And we are based in 5 cities. And my office is at the city of Stord, which is actually on an island, and it's very beautiful here. And I'm going to make a short presentation about the Global Science Opera, what it is, how it came to be, and hopefully get people interested in it. The Global Science Opera is the first... Oded, olha a mão. Yes? For the translation, please. Sure. Oh, yeah, please. I was going to interrupt you for a minute, Please. sorry. Thank you. So, então, ele está dizendo que ele é o coordenador da Ópera de Ciência Global e também é o líder do Departamento de Educação de Arte da Universidade do Noroeste, Northwestern University. Western Norway University of Applied Sciences. Thank you. Então, a Universidade do Oeste da Noruega de Ciências Aplicadas.
E ele disse que é uma universidade de mais ou menos 16 mil alunos, que está presente em 5 cidades, e que o escritório dele é em uma das cidades, que na verdade é uma ilha, e que ele disse que é um lugar maravilhoso de se trabalhar. Okay. The Global Science Opera can be described in many ways. I think that one of the most important ways to describe it is that it is the first opera in history to be produced by a global community. Ele disse que essa ópera global da ciência pode ser escrita em várias formas, e que uma dessas formas é que ela é a primeira ópera na história em ser composta, em ser feita por uma comunidade global. So here are some pictures of our participants throughout the years. In the top left corner, you see a dance company from Norway. Então temos aqui umas imagens de pessoas que participaram ao redor do mundo ao longo dos anos. Na parte superior esquerda podemos ver um grupo de dança Noruega. On the top in the middle, you see a dance company from the University of Antofagasta in Chile. Na parte do meio superior podemos ver um grupo de uma universidade de Antofagasta, no Chile. The top right-hand corner is Jonathan Harris. He's a music teacher in England. Na parte superior direita tem o professor Jonathan Harris, que é um professor de música na Inglaterra. Below him is a high school in Japan, and in the middle you can see with red hair is Janne Roberstad, my colleague here in Norway, who is the production manager of Global Science Opera. Na parte inferior podemos ver um grupo de uma escola no Japão, e na parte do meio tem um colega que é parte com cabelo vermelho. Eu acho que eu não vejo. Sorry, you said someone with red hair? Yes, well, it's maybe hard to see, but yes. Anyway, Janne Roberstad is in the middle of the picture here. She was visiting them in Japan, and she is the production manager of Global Science Opera. Ele disse que ela é a gerente de produção da Ópera Mundial da Ciência, estava também visitando eles no Japão. In the middle, you see a group from India who participated in the year 2018. Na parte do meio, podemos ver um grupo da Índia que participou em 2018. The lower left-hand corner, you see students from campus. Na parte inferior esquerda, podemos ver alunos de campus, Goitacazes. And in the center on the left, you see a group from Iran. E na parte esquerda do meio, podemos ver um grupo do Irã. Yeah, so you see that this is really a global initiative, and we are bringing together arts, creativity, science, cross-cultural action, didactical innovation, digital technologies, and education into one sphere, so to speak. Então podemos ver que realmente essa é uma iniciativa internacional e que ela une a arte, criatividade, ciência, ação cross-cultural, intercultural, inovação didática, tecnologia digital e educação, todas unidas na mesma esfera. In 2015, we had our first production. It was called Skylight, and it was inspired by the International Year of Light 2015. Em 2015, nós tivemos a nossa primeira produção, que era chamada Skylight, a luz do céu, que foi inspirada do fato de 2015 ter sido o Ano Internacional da Luz. And in that year, it was students from schools in the city of Porto in Portugal who created the story for the opera, and you see them here on the left side. E nesse ano foram alunos da Universidade de Porto, em Portugal, que criaram a história, o enredo da ópera, e podemos vê-los aqui na foto no slide. And here is one of the participants, one of the kids who participated from Spain, and he was playing, in this picture, he was playing the character of João, who was the main character in the story.
E aqui podemos ver um dos alunos que participou da Espanha, e ele estava interpretando o personagem João, que era um dos personagens da história. Yes. In the year after that, in 2016, our opera was a collaboration with CERN in Switzerland, and it was about ghost particles, or particles that are difficult to see. No ano seguinte, 2016, a nossa ópera foi feita em parceria com o CERN, o Acelerador de Partículas na Suécia, e o tema foi partículas fantasmas, ou seja, partículas que são muito difíceis de se ver. And in that year, the story, or the idea for the story of this opera, was provided by a Greek physicist and physics educator, and his name is Dr. Sophocles Sotirio. E nesse ano a história, o enredo que foi dado para a ópera, foi dado por um professor e um cientista e um educador de ciência da Grécia. If you could, I missed his name, but Sophocles Sotirio. Thank you. Thank you. Yeah. Era o nome dele. Perdão, I think my pronunciation of Greek names is not good. That's okay. And then the year afterwards, we got in contact with the European Space Agency, and we learned that they are actively pursuing a vision of permanent presence on the moon, and an initiative that they call the Moon Village. Então, esse ano nós contatamos a Agência Espacial Europeia e percebemos que eles estão ativamente buscando uma visão, um objetivo de uma presença permanente na Lua, e que eles chamam a Vila Lunar. And so we created our 2017 production about the Moon Village, and it was very exciting, and of course Brazil who have participated every year since the beginning, and they wrote a very beautiful song about Moon Village that was performed by many high school students. Então, em 2017, o tema foi Moon Village, que é a Vila Lunar, e foi muito empolgante. E o Brasil também participava, desde a primeira edição, está sempre participando, e esse ano compôs uma música muito bonita sobre a Vila Lunar, que foi tocada por vários alunos de ensino médio. Yeah. In 2018, our production was a cooperation with the Norwegian Institute for Marine Research. It was called One Ocean, and there we were making an opera talking about the marine life and sustainability. Em 2018, foi feito a ópera em parceria com o Instituto Norueguês de Pesquisa Marinha, e o tema foi oceano. I'm sorry, you said it's about oceans and sustainability. Sustainability, thank you, that's the word I missed. Yeah. E disse que o tema foi sobre oceanos e sustentabilidade. Yes. And in 2019, we had a celebration of the 100 years since the proof of the theory of general relativity. And then the story was created by students in Brazil and Príncipe, with also some colleagues working in Portugal. Because Brazil and Príncipe were very central in the collection, very central areas regarding the collection and analysis of data that supported our understanding of these theories. Em 2019 foi comemorado 100 anos de prova de descobrimento da teoria da relatividade geral, e a história foi composta por alunos do Brasil e de São Tomé e Príncipe. E foram colegas de Portugal que também colaboraram, e esses países foram escolhidos porque foram áreas centrais para a coleção de dados e para o desenvolvimento inicial da teoria da gravidade por Albert Einstein.
Here are some drawings that were made by the children in Spain for preparing for the Gravity Opera. So you see Einstein. Então aqui temos o desenho de alguns alunos da Espanha que foram feitas em preparação para a Ópera da Gravidade. Então temos aqui Einstein. And so finally, here is a picture of children at the Elim School in Zambia who took part in the first Global Science Opera in 2015, and they wrote a very nice song about the solar system. E temos aqui uma foto de um aluno de uma escola Elim, na Zâmbia, que participou da primeira edição da ópera em 2015 e fizeram uma música muito bonita sobre o sistema solar. And that is the end of my short presentation, because I guess we should also have some time for discussions. E esse é o final da minha apresentação curta, porque eu imagino que nós também precisamos de tempo para a discussão. Thank you, you. Oded. Thank you. Thank you. Great. Muito obrigado. Thank you. Now we have time. The other members of our group is returning. Now we have time for questions. And primeiro eu vou perguntar. Agora são tempo para perguntas, né? Eu acabei falando em inglês. Então eu vou começar com o Gabriel. Gabriel, você tem alguma pergunta? Oi, boa noite. Tem sim. Eu gostaria de saber como que ele observa no aprendizado das crianças essa fusão da arte e da ciência. Ele observa no aprendizado. No aprendizado. What he would like to know, what do you tend to see in the process of learning of the children as they learn more science and music? What have we seen so far, or what do we hope to see? O que nós temos visto até hoje ou o que nós esperamos ver no futuro? É o que ele tem visto hoje, né? What have you seen in your experience? Well, that's a really good question. Obrigado. It's first of all, I'd like to explain what we've seen in one location, like in one school, and then what we have seen in the global location. So in one school, we see that when we are opening doors between arts and science, we are succeeding in bringing the children into a very creative process. Então, ele disse que isso pode ser visto de duas perspectivas. Um vendo numa situação de uma escola, em uma escala local, e outro vendo esse resultado em uma escala mais global. Numa escala local, você pode perceber que, enquanto você tem a possibilidade de abrir essas portas para a arte e ciência, e isso possibilita que as crianças sejam mais criativas, deem mais asas à criatividade. Now, it's very important to explain what we mean when we say creative, because creative can mean many different things. E é importante explicar o que ele quer dizer com criatividade, porque ser criativo pode significar muitas coisas diferentes. So first of all, the creative process is something that children have to do together with other children. E antes de tudo, o processo criativo é uma coisa que os alunos têm que fazer, as crianças têm que fazer junto com outras crianças. They have to accept that in order to be creative, they will have to accommodate the views and the wishes and the ideas of other people. Eles têm que aceitar que, para ser criativos, eles têm que aceitar as ideias e os desejos de outras pessoas. And for the single child, the creative process in art and science means that the child has to take ideas from science
and find a way to bring them into the arts or vice versa. E para uma única criança, isso significa que para trabalhar com arte e ciência, eles precisam pegar um conceito, uma ideia científica e trazê-la para a arte e vice-versa. That is not an easy process to do. E isso não é um processo fácil de se fazer. But we found that every child who wanted to participate succeeded in doing that. Mas nós descobrimos que toda criança que queria participar foi bem-sucedida em fazer isso. So this is a very exciting thing. Então, isso é uma coisa muito empolgante. And it became even more exciting when we did it on a global scale. Isso tornou ainda mais empolgante quando nós pudemos fazer isso em uma escala global. Because there we saw that different cultures can easily create things together. Que nós podemos ver, então, que culturas diferentes conseguem facilmente criar coisas juntos. That there is a great desire to share things with people in other countries who you never even met. E que há um grande desejo em compartilhar ideias com pessoas de países diferentes que você nunca conheceu. And even though we have just started collecting data in a systematic way and doing research, we already have very good findings that show us that this kind of a process was a very good and powerful thing for the school. E mesmo que nós só recentemente tenhamos começado a coletar dados de uma maneira sistemática, nós já podemos ver que existe um resultado positivo desse processo para as escolas. Yeah. Ok, thank you. Thanks. Agora vamos então ouvir a Késia, a Edna. Não sei qual das duas gostaria de primeiro fazer a pergunta, por favor. Bom, hoje eu não tenho assim uma pergunta, mas eu queria muito assim parabenizar a Ópera da Ciência. Eu sou completamente apaixonada pela iniciativa, a ideia e o método, que eu acho muito eficaz, que eu já pude participar 2 vezes, né, do workshop. Não sei se estou falando muito, não. Obrigada, traduzi rapidinho. Então, she said she doesn't have a specific question, that she'd like to congratulate you for your work on the science opera, and she says she knows the impact that it can have because she's participated twice, and she knows how efficient the workshops can be. Well, thank you very much, and it's very important to understand that the most important, or the people that we need to congratulate most, are the children who are participating. Ele disse que é importante, que sabemos que as pessoas que é mais importante que dar os parabéns são as crianças e alunos que estão participando. Tem uma coisa que mais trouxe um peso para mim, é porque quando eu conheci o clube, eu ainda estava na faculdade de música. E assim, no começo, me perguntavam muito o que tinha a ver arte, música com ciência. Isso para mim sempre foi tão ligado que eu nem sabia formular uma resposta. E aí, de repente, eu conheci, né, a Ópera da Ciência, e eu falei, caraca, é assim que se une, entendeu? É assim que se une as coisas. E eu vi o quanto que o processo criativo é eficiente na aprendizagem. Deixa eu traduzir. Thank you. Obrigada, então. So she said that back when she first heard about the project, she was still in music university. And that people would ask her, like, how could she conciliate her interest in science and music? And it was always very clear to her, but she couldn't really explain why. It wasn't, and until she heard about the project, and then she said it was very clear to her then, the connection between music and science. And she said that it's very important as well how the creative process. Desculpa, uma coisa, você falou que o processo criativo é importante para o aprendizado, aprendizagem, né? For the learning process, the creative process, how it's important for the learning process. Obrigada. Que para a ciência foi importante porque, logicamente, a gente mexia com o tema, e para a questão da arte a gente aprendeu também a como fazer realmente esse processo criativo.
como que acontecem todas as etapas, né, da criação de uma peça, né, uma questão artística dessa. E coisas que eu participei há 2 anos atrás eu ainda lembro, porque o processo criativo faz a gente fixar mais o conteúdo. Legal. So she's saying that it's very clear how it can be a good tool to learn science as you're doing it directly with it, but also she just wanted to highlight that, like, through the creative process, you learn much better by doing, by actually putting yourself out there and making things. And she said she still remembers today things that she learned 2 years ago, and it shows how efficient the creative process can be actually for learning. That's very interesting. Thank you. Muito interessante, agradeço. Edna, você tem alguma pergunta? Não seria propriamente uma pergunta, mas e também parabenizar, não é? Eu acho muito interessante abstrair esses talentos, né, essas crianças nas escolas, porque é o nosso local de trabalho e a gente percebe que tem muitas crianças assim talentosas, né, com vocação e aptidão para música, para arte, e muitas das vezes elas não têm um direcionamento. E esse projeto é muito interessante porque enquadra, né, a criança, enquadra o adolescente, e ele pode consolidar uma vocação para o futuro, para algo para o futuro dentro da área científica. Então, é muito interessante, muito bom. Ana Catarina Parabéns. traduzir. Obrigada. Para poder traduzir. Eu posso ter perdido um pouco, Edna, você perdoa, mas eu vou tentar resumir o melhor possível conforme você falou. So she was mentioning that how important it is to give. She also doesn't have to take a question, but she just wanted to highlight as well and thank for the work that is done to give the children that are in school and that might not have a chance otherwise to develop a talent that they might have for music or for science. And this might be a good entryway, a good way for them to finally have access and discover the possibility for their life that they wouldn't have otherwise. So that's very interesting. I also think that could be a very good outcome of Global Science Opera, and it's very powerful. So thank you, and it's very good to know that you also think that might be possible. Ele disse que sim, isso pode ser realmente resultado muito positivo também da ópera de ciência no mundo inteiro, e agradece e fica feliz também de saber que você também acredita que isso pode ser possível. Ana Catarina, deixa eu só perguntar ao Robson, eu passo para você. Sim, tá sim. Bom? Robson, você tem alguma pergunta, Robson? Um comentário? Sim, só eu anotei aqui. Pode falar. Robson? A gente não está te ouvindo, Robson. Aqui, é uma pergunta um pouco grande, mas eu vou tentar resumir aqui. É um estudante que pouco se interessou pela ciência ou que tenha mais talento pela música, é possível unificar esses dois estudantes, mesmo que um não goste da área oposta, mas é possível unificar eles de forma que eles possam trabalhar juntos e juntos construir uma ópera de ciências? So he'd like to know if you have, for example, 2 students, one of which is very science-oriented and doesn't know much about music, and the other one is very arts-oriented, but isn't very interested in science. And what were your methods to getting those students to work together, and how can you bridge this gap? That's a really good question that I am hoping to explore more about in the future, but we haven't yet put together the way to research that question, but I really hope we do. And in my opinion, what we should do is exactly what Robson is saying, and bring together 2 students who each do a deeper exploration in either the science and the art, and then they exchange somehow so that they can cross-inspire each other. But we don't really know yet how to do that. Ele disse que, na verdade, essa é uma pergunta ótima, que ele disse que é um dos maiores, que é um desafio que ele tem, que é um problema que eles ainda não descobriram como resolver, mas que eles esperam resolver esse problema no futuro,
que realmente você está certo, e é muito importante unir esses estudantes que têm interesses diferentes, mas que eles ainda não sabem como resolver esse problema, e que esperam que a solução, que eles consigam descobrir a solução no futuro próximo. Oh, thank you. Thanks. Ana Catarina, então, vou passar para você agora, e só avisar que a gente tem 2 perguntas aqui no chat. Depois das suas perguntas, a gente vai apresentar as perguntas do chat. Obrigada. I actually have 2 questions, 2 very different ones. One of them is, how do you pick the teams? Like, how is the process of assigning the themes and assigning who's, in each year, who is responsible for doing the music and who's responsible for doing the... How do you organize it? Yeah. Do you want to então. see the question in Portuguese? Yes. Yes, sorry. Desculpa. Desculpa, gente, esqueci de falar em português. Então, na verdade, uma das minhas perguntas era como que eles escolhem os times, qual é o processo de selecionar qual país que vai trabalhar com qual parte, quem que vai fazer a música, quem que vai fazer a história, como que isso é organizado? Well, the themes is, that's a really good question too. It's been not coincidental, but so far we've done 5 productions, and now we're into our 6th, and we've kind of found our way from year to year. The first year, the theme was proposed by Dr. Rosa Duran, who is actually originally Brazilian and now lives in Portugal. And she was the one who recommended in getting inspired by the International Year of Light. As I said previously, the second year, it was Dr. Sotirio who had the idea to do something related to particle physics. And it kind of just happened, the themes. Então, eu disse que, na verdade, é uma excelente pergunta e que as coisas realmente se desenrolaram de um ano para o outro. Que no primeiro ano, o tema, como foi relacionado ao Ano Internacional da Arte, foi proposto por uma brasileira que hoje vive em Portugal, e no segundo ano foi o professor Satírio, I might have mispronounced the name, and I apologize for that, que sugeriu o tema de física de partículas. Então, realmente, foi uma coisa que desenvolveu naturalmente de ano para ano. But now we want to try and see if we can formalize this somehow and see if there could be a group of teachers who could get together and think about the themes together. But so far it's been kind of a finding our way, but that hasn't been a problem because there are so many interesting scientific themes to explore. Eu disse que, por enquanto, eles estão pensando se poderiam formalizar um pouco mais esse processo, criar um grupo de professores que poderia, talvez, criar uma forma de seleção mais formal, mas que, por enquanto, não tem sido um problema. Porque, como é ciência, tem sempre muita coisa para ser explorada. Now, with regards to who does the music and so on, I mean, we have a story that is created by one school or one team each year, and then we divide that story into approximately 30 parts and invite teams in approximately 30 countries to create opera scenes about those parts of the opera. And then it's up to the school or the university in each country to find out what they want to do with it. And please translate that. Thank you. Also, you said the story is or isn't developed by one. It is. Developed by one school and then divided. Yeah. Yes, thank you. Então, eu disse que a história, na verdade, todo ano ela é desenvolvida por uma escola e que essa história é, então, repartida entre 30 partes, e cada uma dessas partes vai para uma escola, um instituto, uma universidade diferente. E que daí em diante eles têm a independência de pensar o que eles querem fazer, o que eles gostariam de fazer para desenvolver essa história por si mesmos. And then the beautiful thing has been, like, if there are schools who, for example, have a science teacher, but don't have a music teacher,
or maybe, like for example, the dance company in Antofagasta in Chile needed music one year, so one of the Greek composers, Petros Stragiopoulos, created music for them. So we see all of these cross-country collaborations happening all the time, which is really exciting. Então, ele disse que uma coisa interessante que eles têm visto é que, por exemplo, se uma escola tem um professor de ciências, mas não tem um professor de arte, ou, por exemplo, como a companhia de dança de Antofagasta, não tinha música. Então, um compositor grego compôs uma música e ofereceu para que eles dançassem. Então, nós vemos esse tipo de colaboração internacional acontecendo o tempo todo. Thank you. Thanks. Also, if I can ask another question already, tem mais uma pergunta antes. I'm wondering if, since we tend to see much more values of, how to say this, people tend to value science more than they value the arts in general, as a whole. Unfortunately, people tend to see the sciences as, like, parents prefer that as a career for the kids than the arts. And do you see that as a challenge for the project? And if so, how do you happen to overcome the prejudice that people tend to have in many places with work in the arts in order to make this possible? Just relate Portuguese really quickly. Yeah. Eu perguntei como em vários lugares as pessoas têm mais preconceito com as artes e veem a arte como uma coisa inferior à ciência. Às vezes preferem que os alunos sigam uma carreira na ciência do que nas artes. Se ele vê isso como um obstáculo para o projeto, e se é um obstáculo, como que ele faz para poder superar esse obstáculo? I try and see it as an opportunity rather than a challenge. Ele disse que prefere ver como uma oportunidade do que como um desafio. And as the head of the Department of Arts Education at my university, I try to see global science opera as a way to create a new space for the arts. E que ele vê essa oportunidade de ser o líder da Ópera Mundial da Ciência como uma oportunidade de criar um espaço para as artes. I don't separate between the arts and science so much like I used to. Eu não faço mais uma separação tão séria, tão grande entre a arte e a ciência como eu costumava fazer. I love to watch documentaries about neuroscience or quantum physics, even though I'm a musician. E eu gosto muito de assistir documentários sobre neurociência ou física quântica, mesmo que eu seja músico. I don't think that musicians are necessarily more creative than scientists. E eu não acho que músicos sejam necessariamente mais criativos do que cientistas. I have met not so creative musicians and I've met extremely creative scientists. Eu já conheci músicos que não eram tão criativos, eu já conheci cientistas que eram extremamente criativos. And both of them demand creativity and both of them demand taking risks in order to find something new. E ambos exigem criatividade e ambos exigem a tomada de riscos para que se descubra alguma coisa nova. Yeah. Actually, I feel a little bit bad because I said I met musicians who are not creative. I didn't really mean that. I meant that there are different ways of being creative. And I meant there are musicians who are not necessarily challenging themselves, or it seems like there are musicians who don't necessarily challenge themselves to find new ways of growing. And according to my personal understanding of creativity, that is perhaps less creative in a way. E ele disse que pensou agora, se sente mal em dizer que conheceu conheceu músicos que eram menos criativos, e que na verdade existem várias formas de criatividade, mas que na verdade já conheceu músicos que não se desafiavam em descobrir novas formas de trabalhar, e que isso talvez possa ser menos criativo de certa forma. Thank you. Obrigada. Okay. Oded, you have more 3 questions now from the chat here.
I'll Okay. show here in this screen. Nós temos duas perguntas agora. É do Carlos Pérez. A primeira está querendo saber se tem um endereço onde possam ver as produções da Ópera da Ciência na internet, né? He'd like to know if there is an address online or a website where we can enjoy the productions of science opera. Yeah, I mean, all of them are on YouTube, the whole productions and also short trailers. And you can find all of them linked from www.globalscienceopera.com. Então, ele disse que a produção completa e os trailers estão todos no YouTube e que você também pode procurar no site www.worldopera science. Vai escrever aqui. Globalscienceopera.com. Globalscienceopera.com. Yeah. Tá certo? There you go. Yeah. Tá certo? All right? This is globalscienceopera.com. Yes. Tá certo? Okay. Então tá aqui. Esse é o link, né? Para quem quiser ver mais informações, né? globalscienceopera.com. Lá tem todas as óperas produzidas até agora. A outra pergunta é do Carlos Pérez também. É essa daqui. Ó. Como que o projeto está se desenrolando em meio à pandemia da Covid-19? So he'd like to know how is the project being carried out given the COVID-19 pandemic. That's a very good question. We were supposed to have the first Global Science Opera Festival in Norway in September. Unfortunately, that is canceled. Então ele disse que é uma pergunta realmente muito boa e que eles estavam com a expectativa de ser o primeiro festival da ópera de ciência global na Noruega em setembro e que isso infelizmente teve que ser cancelado. But of course, there are teams in many countries who are developing the material for this year's production, which is about energy, and it's called Energized. Mas claro que ainda existem times em vários países que estão trabalhando com material para a ópera desse ano e que o tema vai ser Teams in the Energy, you said? The theme is going to be energy, yes. Que o tema vai ser energia e que o título vai ser Energize, ou seja, energize, energia. So we're trying to do a production, but some of the plans have been changed, unfortunately, due to the corona situation. E nós estamos fazendo a produção, mas alguns dos planos tiveram que ser mudados, infelizmente, por causa da situação do corona. Yeah. Ok. Então tá. Thank you. I have one more question. Nós temos mais uma pergunta. Aqui, ó. Suas expectativas, da Mayara, suas expectativas com a ciência e a música foram alcançadas desde quando você começou? E pretende acrescentar algo em seus projetos futuros? So Mayara would like to know if your expectations with science and music have been reached since the time when you began the project, and if you'd like to add anything new to your future projects. You mean if my expectations about how it would be have been met? Yes, if your original expectations have been met. Yes, and much more, but I still think that there is a lot of room for development in how we do this, and I think it can keep getting much, much better. Eu disse que sim, as expectativas foram alcançadas e muito mais, mas que ainda existe sim possibilidade para desenvolvimento e que ainda pode melhorar muito. We can be much better about how we combine the arts and the science. Nós podemos melhorar muito em como podemos combinar a arte e a ciência. We can be much better about describing what the learning process is. Nós podemos ser melhor em descrever qual que é o processo de aprendizado, como é o processo de aprendizado. And there could be many new things that we can explore. We can all try to make a similar kind of music. And I mean, there are many different ways to do this. Actually, we're just at the beginning.
Então, nós queremos aprender várias coisas mais, como trabalhar com outras formas de música, e que ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, e nós estamos somente no começo. Yeah. Ok. Tem mais duas perguntas. Mas aparecendo mais duas agora. Uma é da Ana Maria Barzini, acho que a Ana Catarina conhece. Como alguém pode entrar para o programa? E a Ana Catarina tem uma amiga em Portugal que seria uma boa candidata. She'd like to know, how can someone join the program? Because Catarina, myself, I have a friend in Portugal that is actually an amazing musician and would be a good candidate to join. Well, they can write an email to me and join the project. Nice. Então, a forma que a pessoa pode mandar um e-mail para ele e aí sim se unir ao projeto. Tem mais uma aqui, que é da Giane. Estamos em casa, como poderemos participar? I should say, like, we're all at home, and how can we help? How can we participate? Oh, that's really nice. We would very much like to see a strong Brazilian participation this year. And so Marcelo is going to be, I mean, we're always in touch with Marcelo, and he is helping us find out what can be done in Brazil every year. So either contribute ideas directly to Marcelo or to myself, and get engaged with some kids in your school and participate. If there are already other schools in Brazil this year, then perhaps your school can be part next year. But it should always be possible to interact with the Global Science Opera if you're interested. Então, disse que acha que seria excelente, que gostaria muito de ter uma presença mais forte do Brasil ainda esse ano, e que isso pode ser feito entrando em contato com o professor Marcelo, que é geralmente quem está mais informado, coordena os projetos no Brasil, ou então pode entrar em contato diretamente com ele, e que deve se envolver, unir as crianças dos alunos da sua escola. Se outra escola na sua região já estiver participando, a sua escola pode participar ano que vem, mas que sim há a possibilidade de participar, entrando em contato com eles todos. Muito bom. Thank you. Oded, now we are near the end of the program. Thank you very much to be with us, but I will talk in Portuguese for a moment. Okay, thank you so much. Thank you. No, but I will ask you a final message. Okay. I will make the question in Portuguese and Ana Catarina will translate. Okay. Desculpa, eu falei no meu inglês de novo, mas eu vou é o momento final que a gente pede para ele deixar uma mensagem para as novas gerações, né? Nesse momento tão preocupadas com o futuro, então se ele, com a experiência dele, pode deixar uma mensagem para essas novas gerações. So he said in this final moment, he'd like the last message that you could leave for the next generations, since everyone is very worried in this moment that we're at right now. We need to find new creative ways to collaborate together and reinvent how we interact with each other. And we need to be brave and see that other people are great, also people that are maybe have other languages, other traditions, other religions, and together we can learn to be creative in new ways, and we can solve problems that we previously did not think we might be able to solve. Então ele disse que é importante que nesse momento descobrimos formas criativas de trabalhar juntos, que temos que ter coragem para enfrentar esse tipo de situação, e que podemos perceber que outras pessoas do mundo também podem ser maravilhosas, pessoas com idiomas diferentes, com culturas diferentes, com religiões diferentes, e que nós todos podemos trabalhar juntos para aprender a sermos mais criativos juntos, e dessa forma resolver problemas que anteriormente não pensávamos que poderia ser possível resolver.
Thank you very much, Oded. Thank you. Thank you. Thank you for inviting me. Oh, it's a great pleasure for all of us. It's an honor to have your participation here. Thank you. Agradecer a ele, né, pela presença. I would like also to congratulate Ana Catarina for the translation. Thank you so much. That was really good. Foi muito bom a tradução. Muito obrigado. Um abraço para o Robson, para o Gabriel, para a Kézia, para a Edna, né, para a Ana Catarina. Oded, then now we are in the end of the program. Thank you very much. Thank you. Thank Good you. night, everyone. Good night. Good night. And our final. Do Muito that? obrigado. Yes. Okay. Obrigado. Bye. Bye. Boa noite. Tchau, Bye, tchau. bye. Boa noite. Tchau.